Nós temos esse quadro Xadrez Político desde o início do ano, a gente estava fazendo esse quadro na Nova Brasil durante várias edições, chegamos a fazer na Cultura também na semana passada e a gente pretende toda semana entrevistar alguma personalidade da política, como a gente já vinha fazendo nas edições anteriores, tendo em vista as eleições desse ano, as eleições de 2024. Já falamos com Cido Saraiva, já falamos com Felipe Fornari, falamos com Lucas Anata, também falamos com o vereador Arlindo Araújo, entre outras personalidades, Luiz Guilherme Teste, que era o presidente do Republicanos na época daquela questão toda da Edna Flor, e então a gente tem essa pretensão de toda semana entrevistar alguma personalidade da política, e através do Bracali essa semana, a gente conseguiu contato e convidamos, e gentilmente está aqui nos nossos estúdios, o Bruno Pandini, ele que é pré-candidato a prefeito de Araçatuba pelo Partido Novo, está aqui nos nossos estúdios para bater um papo realmente sobre política. Bruno, prazer imenso recebê-lo aqui na Cultura e agradecer aqui a sua presença gentilmente aqui com a gente. Bom dia, Zé, prazer é todo meu. Uma alegria estar aqui nessa manhã de sexta falando com você e com os ouvintes. Tá aí, Bruno aqui com a gente. Bruno, uma pergunta que eu faço para todos no início da entrevista, já sei a resposta, mas vou fazer com você. Esse ano você é pré-candidato ao quê em Araçatuba? Sou pré-candidato a prefeito de Araçatuba. Pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo. Pelo Partido Novo. Bruno, queria começar o papo, pode tirar a trilha agora, Nanda? Queria começar o papo aqui para primeiro que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, até para quem não te conhece, poder te conhecer com mais detalhes. Você é uma pessoa nova, imagino eu que deva ter quase a minha idade, assim, nós devemos ter quase a mesma idade, mas conte um pouco da sua história. Você é de Araçatuba? Sou de Araçatuba, então meu nome completo é Bruno Eraque Pandini. Sou de Araçatuba, filho e neto de pessoas que já contribuíam com a cidade muito antes de eu nascer. Nasceu aqui, então? Nasci aqui. Meus avós, tanto paternos quanto maternos, são pessoas que trabalharam muito na cidade, no comércio. Depois, meu avô materno sendo advogado, mas ele foi comerciante durante muito tempo. Presidente da Associação dos Comerciantes. Qual o nome dele? Camel Eraque. Tá. Meu avô paterno, que é o Alessio Pandini, também foi comerciante. Durante muitos anos ele teve o supermercado Pandini. Para quem tem mais idade aí, mais de 35, 40 anos, deve lembrar do supermercado. E minhas avós também tinham uma participação bastante ativa na sociedade, no clube de mães, enfim, fazendo trabalhos sociais enfim, mobilizando ali mulheres, dando capacitação para mulheres que não tinham algum ofício, ensinando a fazer crochê, fazer outras coisas. E meus pais também, nascidos aqui e moraram aqui sempre. Portanto, minha vida toda é em Araçatuba até o momento em que eu saí para fazer faculdade, assim como muitos fazem. Então você estudou aqui em Araçatuba até o ensino médio? Até o ensino médio. E aí foi fazer faculdade de Direito, é isso? Fiz Direito no Mackenzie, lá em São Paulo. Lá em São Paulo fui para estudar e entrei fui trabalhar numa advocacia de combate à corrupção. Mas um passo antes, né? Eu sou, então, filho de araçatubense, eu tenho hoje 34 anos, sou casado, minha esposa está aqui comigo. Sim, está aqui. A Lorena Pandini, também a Ana está aqui presente e o Marcelo Faria, que é pré-candidato a vereador pelo Novo, estão aqui nos estúdios também acompanhando. Exatamente. A Lorena é a mão de Deus na minha vida, assim, é uma pessoa muito especial, com quem eu divido a vida. A Lorena é de Minas, nós nos conhecemos em São Paulo, mas nós casamos em Araçatuba. Mas na faculdade de Direito? Não. Não Já depois de formado. Ela foi trabalhar em São Paulo, eu trabalhava lá. E como quase tudo em São Paulo acontece ou dentro do trabalho ou no caminho do trabalho, nós nos conhecemos em função do trabalho. Tá. Mas nós casamos aqui. E nós, hoje, estamos morando aqui em Araçatuba, voltamos para cá para constituir a família aqui. Tá, mas recapitulando lá então. Então você foi fazer faculdade em São Paulo e ficou lá, trabalhando? Fiquei lá porque eu comecei a trabalhar desde sempre, desde o momento em que eu me formei, numa área dedicada ao combate à corrupção. Tá. Essa área, dada a sua complexidade, dado sua... os desafios que ela oferece e as oportunidades de como você trabalha nela, você não consegue fazer isso fora de São Paulo. Se for fora de São Paulo... Virtualmente. Não pode ser nem virtualmente. E aqui no nível do Brasil, lá em São Paulo que é o mercado para esse nível de advocacia. E fora de São Paulo, só fora do Brasil. Portanto, eu estive em São Paulo e trabalhei dedicado a essa área durante
há mais de uma década, e tive a oportunidade, inclusive, de ir para Washington, D.C., lá nos Estados Unidos, trabalhar uma quadra da Casa Branca para fazer a mesma coisa que eu fazia em São Paulo, trabalhando com combate à corrupção, investigação de grande porte, alta complexidade. Mas ainda no escritório que você atuava em São Paulo ou não? Foi um intercâmbio. Então, eu fui para um escritório. Lá em São Paulo, eu trabalhava no escritório chamado Maeda Aires e Sarubi. Eles chamam de boutique, um escritório boutique, porque é dedicada especificamente a essa atuação. E aí eu fui para um escritório chamado Miller Chevalier, que fica a uma quadra da Casa Branca ali, para fazer a mesma coisa, mas num nível global. Tá. E aí estive lá entre 2019 e 2020, voltei na pandemia. Trabalhei um pouco remotinho, 2 meses dedicado lá por causa da pandemia e depois voltei para o escritório Maeda Aires e Sarubi. Voltou para São Paulo durante a pandemia. Voltei para São Paulo. E você está em Araçatuba efetivamente há quanto tempo? Eu estou morando aqui em Araçatuba de volta há 2 meses, mais ou menos. 2 meses. E qual foi a minha decisão familiar junto com a minha esposa, né? Nós tínhamos um plano... Bom, meu plano de carreira estava indo super bem. Estava às vésperas de entrar num programa de me tornar sócio do escritório, do qual eu participo desde sua origem, desde sua abertura. Minha esposa e eu, nós tínhamos um plano para aumentar a família. Só que nesse meio de caminho, 2024 seria o ano da paternidade, da maternidade. Planejamento. Só que a política... ela despertou em mim, eu despertei uma vontade política, da qual eu te conto a origem já, mas o que foi? A principal decisão foi que nós tivemos que, neste momento, para voltar para Araçatuba, abrir mão um pouco desse planejamento familiar, e eu, principalmente, também tive que abrir mão da minha carreira por um tempo, porque não há uma compatibilidade entre a minha área prática e a vida pública. Então, para estar aqui hoje, precisei fazer um planejamento financeiro, fazer um acordo em casa com a minha esposa e falar, vamos voltar para minha terra, onde eu quero voltar um dia, e para voltar dessa forma, eu estou totalmente dedicado a este momento da política. Ô Bruno, então tá, agora eu queria saber de você em que momento então você decidiu entrar de fato para a política, a mosquinha da política, que momento apareceu para você? Ô Zé, a história começa da seguinte forma, quando eu era mais jovem, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui fazer uma viagem, um intercâmbio fora do país e fui visitar o meu avô materno, Camel. E nessa conversa, que era uma visita passageira, só para que eu pudesse pegar o avião e tal, neste momento a gente estava em São Paulo, eu morava em Araçatuba, mas ele estava em São Paulo, e eu, antes de pegar o avião, passei lá e ele falou assim, Bruno, você é um menino ótimo, está crescendo, está se desenvolvendo, vai encontrar ali, vai ver novas coisas, né? Expandir os seus horizontes e continue sendo essa pessoa boa que você é, porque isso lhe gerará vários frutos, bons frutos. Mas se um dia você quiser atingir mais pessoas que você não conhece e fazer o bem para elas, é só por meio da política. Neste dia, Zé, eu não entendi muito bem o que o meu avô queria dizer, porque eu tinha 15 anos, estava animado para uma viagem internacional, conhecer o mundo e tal, mas eu lembro como se fosse hoje, como se fosse antes de entrar aqui para falar com você, a sensação que me deu de falar assim, por que ele está me dizendo isso? O que isso significa agora, nesse momento? Que confusão que ele me causou de... Bruno, ele está te falando algo que é mais para frente. Você precisa absorver o máximo que você pode desse momento. E por que isso é relevante? Porque essa foi a última conversa que eu tive com ele em vida. Porque eu viajei e ele faleceu enquanto eu estava fora. Então, essa semente que ele plantou em mim, de fazer o bem para mais pessoas, ou poder ajudar, ou poder impactar pessoas, veio dessa semente plantada pelo meu avô. Isso ficou em mim, germinou durante longos anos, e por causa dessa experiência ímpar que eu tive, tanto de vida, de poder experimentar diversas coisas, com o privilégio de poder ter conhecido diversos lugares, mas sempre com a minha referência sendo Araçatuba, então tanto na minha vida particular, os lugares onde eu passei, ter ido para São Paulo para estudar, abrir meus horizontes para uma cidade grande, em comparação com a cidade de Araçatuba. Depois, poder trabalhar fora, nos Estados Unidos, capital política do mundo hoje, né? Ainda relevante.
ainda que existam outros polos, mas tudo isso e principalmente essa experiência profissional de combate à corrupção me forjou e fertilizou um campo que essa semente da política veio brotar ano passado. O ano passado? O ano passado. Você não tinha filiação política antes? Nenhuma. Então. E o ano passado você já se filiou ao Novo? O ano passado eu comecei a me interessar e querer participar mais ativamente da política. Mas já pensava em uma pré-candidatura a prefeito, como está se efetivando quase agora ou não? Não, olha só que interessante. Quando eu comecei a me dedicar a colocar o olhar na política, e por não ter participado de nenhum partido, eu não sabia como fazer exatamente. Mas fui lá, como a referência era sempre Araçatuba, sempre estive aqui. Toda vez que eu vinha visitar os meus pais, eu vinha e visitava a prefeitura. Fui visitar prefeito, vice-prefeita, secretários, visitei vereadores, falei com um monte de gente que já trabalhava na política e sabendo que esse ano seria um ano de eleição, né? Então, o ano que vem vai ter uma eleição, como que vocês estão se preparando? Quais são os caminhos que vocês vão tomar para o ano que vem? E nessas... você chegou a conversar sobre isso na prefeitura? Conversei com o Dilador, conversei com o Borella, conversei com o Zanata, conversei com a Edna, conversei com outros vereadores e fiz perguntas diversas para eles, porque eles já estavam participando da política e participariam deste ano de uma nova maneira, né? Propondo coisas para a cidade. As respostas me geraram... O principal ponto é que eu vi que havia oportunidades de ideias e de projetos não bem explorados por essas pessoas, né? Uma visão, faltava ali para mim visão de um planejamento de cidade por todos eles. De alguma maneira, essa resposta me deixou assim curioso por entender, bom, tem outros caminhos, eu tinha muitas ideias para poder compartilhar e tal. E você não estava no Novo ainda? Ainda não. Tá. Depois eu encontrei, nessas indas e vindas, eu encontrei o Bruno Maluli, que hoje é o presidente da comissão provisória do partido, aqui em Araçatuba. E o Bruno me deu muito espaço para poder falar sobre as minhas ideias, falar sobre os projetos que eu tinha. E eu tenho certeza que o projeto ele é arrojado, ele é sofisticado e olha muito para a cidade. E o Bruno falou assim, acho que dá para a gente defender isso. E eu falei, com certeza, eu tenho a energia, a coragem, a disposição para defender esse projeto. Tá. Na época em que eu comecei a falar com o Novo, outros partidos já estavam conversando com o Novo para tentar fazer uma composição, já pensar em algo assim. Isso era final do ano passado, sim, começo desse ano. Só que, em determinado momento, o grupo local e o diretório estadual, juntos, decidiram que, não, tudo bem, nós vamos com a ideia do Pandini. Ou seja, vamos lançar um candidato próprio. Vamos lançar um candidato próprio. E assim foi feito e agora estou pré-candidato. Tá, pergunta que preciso fazer para você. Você está em Araçatuba há 2 meses. Você nunca participou da política antes, é a primeira pretensão sua, começou no ano passado e vai para agora uma pré-candidatura a prefeito. Você acha que tem e seria necessário uma experiência maior para já disputar um cargo a prefeito ou não? Você acha que tem plenas condições de, se eleito em outubro, no ano que vem, administrar com competência a cidade, uma cidade desse tamanho? Essa é uma ótima pergunta, Zé. E absolutamente acho que não é necessário ter passado por qualquer outro cargo, por exemplo, vereança ou qualquer outro tipo. O próprio prefeito atual, ele hoje está no 2º mandato, mas antes disso também não tinha experiência política, né, para poder atuar. Disputou muitas eleições. Mas disputar não é gerar, não é participar da gestão da cidade. Portanto, não. E ele não é um caso exclusivo. Muitos prefeitos não eram ou não foram vereadores antes de ser prefeito. Tem Leandro Maffez, por exemplo, em Birigui. Exatamente. Foi de primeira e já entrou como prefeito. E aí eu lhe digo outra coisa. Eu não trocaria a experiência que eu tive no combate à corrupção, entendendo os processos, os procedimentos do que pode ser feito na relação público-privada, em como você fazer as coisas boas, como você remediar coisas ruins e se preparar para evitar as coisas, que coisas ruins aconteçam. Não trocaria essa experiência por uma vereança, por exemplo, porque eu acho que cada um tem a sua história, e eu acho a minha história ímpar. Não estou dizendo que é melhor ou pior que a de ninguém, mas eu acho que ela é diferente e positiva para a cidade. Eu trabalho há mais de uma década nessa área. Participei da investigação da Lava Jato,
Então fui lá e trabalhei na investigação independente da Petrobras. Participei, no caso da Lava Jato, fazendo investigação independente de empresas envolvidas na Operação Lava Jato. Antes de me desligar do escritório, eu estava participando ativamente da investigação das lojas americanas. Portanto, isso são os casos públicos que eu posso lhe contar. Fora todos os outros que eu participei, que não são públicos e que, portanto, eu preciso sim. Guardar confidencialidade. Mas, nesse trajeto todo, eu trabalhei coordenando pessoas, gerindo projetos, gerindo situações e muito recurso. Então, são empresas multinacionais que têm ali orçamentos milionários, que você precisa administrar, planos de ação, e são investigações complexas. Você tem que lidar com a autoridade pública brasileira, diversas, autoridade pública muitas vezes estrangeira, porque a empresa está envolvida num caso de corrupção, por exemplo, que não é só o Ministério Público que está de olho. É o Ministério Público dos Estados Unidos, por exemplo, sabe, que é o DOJ, que é o Departamento de Justiça deles. Então, toda essa experiência me preparou para eu poder estar aqui hoje. E eu acho que é um caminho diferente. Cada candidato tem o seu e eu valorizo muito o caminho que eu fiz para chegar até aqui. Tá, sim, entendi, perfeito, com relação a essa experiência na política. Mas eu digo na cidade, porque você disse agora há pouco que está em Araçatuba efetivamente há 2 meses. Uhum. Então, provavelmente você não acompanhou de perto as soluções e problemas que Araçatuba vive até aqui. Muitas questões que já foram tratadas e são tratadas atualmente. Você entende que nesses 2 meses que você está em Araçatuba, já é suficiente para você ter uma análise completa do cenário da nossa cidade, os problemas que Araçatuba vive todos os dias? Veja, não são os 2 meses que me definem. Eu sou filho de Araçatuba. É que você está efetivamente aqui acompanhando, aqui, imagino mais de perto, que você disse até que se descompatibilizou para a campanha efetivamente. Sim, sim. Então, assim, eu acho que esses 2 meses não são valiosos apenas para mim, mas para todos os candidatos que estão hoje, precisam estudar a cidade tanto quanto eu, porque toda a composição política ela é feita na fotografia atual. Então, não adianta falar assim, eu participei 4 anos atrás da eleição, portanto eu tenho experiência. Tá, mas e para essa agora? Qual que é a conjuntura política atual? Então, eu não acho que eu estou tão distante ou diferente de qualquer outro candidato. Eu sou da cidade, conheço a cidade e pensa assim, principalmente para quem nos ouve agora. Qual que é o principal ponto de Araçatuba? Que a minha sensação é que Araçatuba pode fazer melhor e fazer mais. E essa sensação de que a cidade está um pouco parada no tempo, que ela está sem identidade, ela não é uma situação da qual não é uma opinião apenas minha ou uma análise só minha, e que também não é uma análise que é focada no momento atual apenas. Araçatuba me parece ser uma cidade que tem deixado de crescer ou ser a potência que deveria ser há muitos anos. E não só por causa da gestão atual, ou de outras gestões, inclusive. Eu acho que há muito tempo a cidade deixou de se projetar para o futuro. Então, se você pega... nós estávamos acostumados... Vou te dar um exemplo. Assim, aliás, vou te fazer uma pergunta. Qual é, e a pergunta estende a todos os nossos ouvintes, qual é a identidade de Araçatuba hoje? A identidade da cidade. De identidade econômica, você diz? No geral, a identidade. Se fosse identificar a cidade, diria o que sobre ela? A cidade tem uma história econômica ligada muito ao agro e até hoje, né? Pecuaristas aqui, muita história, mas não sei aonde você quer chegar. Não, eu quero chegar exatamente aí. Nós fomos, na década de 40, a cidade do asfalto, por causa de uma política pública implementada lá atrás. Depois, nós fomos a capital do Boi Gordo, década de 70, tal. Só que esse passado, esse histórico relevante da cidade, que a gente precisa honrar, porque as pessoas ainda vivem aqui, essas famílias e tal, continua. Mas essa identidade da cidade, a gente não tem mais essa herança que a gente pode trabalhar em cima da cidade do Boi Gordo. Porque hoje, economicamente, a cidade tem outro eixo, a cidade tem outros caminhos, e não é mais a capital do Boi Gordo, embora a gente continue reproduzindo isso. E a gente costumava se identificar com Rio Preto. Vamos nos comparar. Quem é a cidade? Rio Preto. A gente era maior que Rio Preto. Bauru. A gente era maior que Bauru. Presidente Prudente. Então, hoje, Araçatuba já está aquém dos índices e do tamanho dessas cidades.
Para as cidades que nós precisamos nos comparar, Americanas, principalmente, Americanas, as cidades que têm ali 200 mil habitantes, Araçatuba tem índices piores, e eu estou comparando a índices públicos do IBGE, por exemplo, tá? Só para a gente ter como base. Temos índices piores que essas cidades, e se a gente for se comparar com as cidades da região, que são cidades bem menores do que a nossa, por exemplo, Araçatuba é a maior cidade da região geográfica imediata. O que é isso? É a cidade que a cidade que está no meio de 14 outras cidades, da qual Araçatuba é a primeira, tendo 200 Mas na sua visão, diante desse estudo que você já tem feito aí de Araçatuba, qual seria o grande problema da cidade hoje? A cidade cuida mal dos araçatubenses, pode cuidar melhor, e ela não tem uma visão de futuro. O que eu quero dizer com isso? Na prática, dá para fazer melhor, ou seja, os índices de saúde, educação, segurança, mobilidade, a gente tem, e esses índices que eu estava falando, comparando com as outras cidades maiores que nós, do mesmo tamanho que nós ou menores que nós estamos perdendo. Nós não somos protagonistas nesses índices. Quais índices você disse? Mobilidade? Saúde, primeiro lugar. Segurança, educação, mobilidade. As pessoas sentem o trânsito da cidade, como é que tá. A saúde, não preciso nem dizer, porque tem sido o ponto polêmico da cidade, que é muito relevante, porque as pessoas não têm o devido atendimento e, enfim, tem UBS sem medicamento. Mas o ponto esse é o ponto de partida, a política do presente, que você atende urgências e emergências sociais, mas principalmente não tem uma política voltada para o futuro, planejamento de longo prazo. O que a cidade faz de forma coordenada? Vou te dar um exemplo. A gente estava falando antes de entrar no ar sobre o AIA, certo? Que o AIA está voltando e tal, num ano político e tal. É uma coordenação política. Araçatuba, há pouco tempo, num passado recente, teve o Vôlei Futuro. Pô, a cidade se identificou com o vôlei, certo? O Vôlei Futuro foi um motivo de orgulho para a cidade, mas nasceu, cresceu, morreu rapidamente. Por quê? A hora que o dinheiro acabou, não foi uma política investida na cidade a longo prazo. Mas é que a prefeitura subsidiar também isso é complicado hoje em dia, né? Mas, na década de 90 era muito fácil, a AIA, inclusive, teve muita história com relação a isso. Hoje não dá para fazer, né? A prefeitura, o órgão público cuidar disso, né? Tudo bem, mas vamos lá. A BQM, super evento aqui em Araçatuba. A política, ela vem, me parece, que vem a reboque de coisas que nascem na cidade e a gente fica esperando algo novo acontecer. Então, se tivermos a sorte de ter algo florescendo, como que a gente dá sustentação para isso? Na minha visão, uma visão de longo prazo, uma visão que esteja coordenado a política, de uma política mais participativa, que inclui as pessoas, que pensa no desenvolvimento da cidade, que faz as pessoas prosperarem. Veja bem, o que eu estou dizendo na prática, para quem nos ouve, eu tive que sair da cidade, estudei fora, e para entrar no mercado que eu entrei, eu precisei sair daqui. A cidade, ela vai perdendo pessoas, tem uma perda cerebral, né? As pessoas vão para fora para trabalhar com coisas complexas. Então a gente precisava pensar assim, como que a gente poderia reter essas pessoas, esses cérebros, o interesse de continuar aqui, o mercado absorver as pessoas e dar prosperidade. Mas efetivamente, vamos pegar um exemplo que você citou aí, saúde. Então, o que você disse que seria o problema central de Araçatuba hoje. O que você efetivamente tem de, pelo menos, um anteprojeto para resolver a situação? Olha, a gente precisa principalmente voltar a incluir as pessoas, dar a participação ativa das pessoas na forma de fazer a política. Portanto, hoje, não só eu, mas todos os pré-candidatos a prefeito, eles estão avaliando os projetos e eu, principalmente, estou procurando ouvir as pessoas que trabalham na saúde e que dependem do serviço de saúde. Para que eu possa te apresentar um projeto executivo, arrojado e bem feito, eu preciso continuar esse tour de escuta para poder falar assim, olha, o que eu estou falando, ele parte de um ponto real, de um problema real e qual que vai ser a solução real para atender isso. Então, hoje você não teria esse projeto do que fazer efetivamente? O projeto existe. Ele está sendo construído com pessoas técnicas, inclusive, porque, obviamente, qualquer político no mundo, os políticos eles não são, nem teriam a capacidade de saber tudo sobre todos os assuntos.
Portanto, é necessário que você... É muito complexo. A Muito administração complexo. pública, numa cidade desse tamanho, 1 bilhão pro ano que vem. É muito complexo. Absolutamente. Então, Mas assim, para quem está nos ouvindo e está ouvindo você dizer, inclusive, dessa questão da saúde, o Bruno, ele traz para o ano que vem, caso eleito, um projeto para resolver essas questões envolvendo a saúde. Tem alguma coisa que você já imagina que, ó, se eu fizer isso, Tem. o que seria? Ó, primeiro que a saúde como um todo, você tem ações, principalmente no primeiro ano, você está amarrado a um orçamento plurianual. Sim. Portanto, com relação a grandes efeitos no primeiro ano, você precisa entender muito bem o que fazer, porque você tem uma limitação orçamentária, tá? Porque você está amarrado do que foi planejado pelo seu antecessor. Então, você precisa pensar quais são ações ágeis para falar assim, o que eu posso fazer com menos dinheiro? Reestruturando a saúde sem ter que se comprometer com gastos públicos que você não vai poder fazer. Então, olhar o problema. Por isso que eu estou falando que a escuta é muito importante. É olhar o problema, entender onde são os gargalos para que você consiga trabalhar em cima deles sem imediatamente. Então, a gente está procurando trazer pelo menos de 2 a 3 ações imediatas descomprometidas com o orçamento, mas que seja feito em cima da saúde. Por exemplo, vamos cuidar das filas. Eu estive nas UBS, eu estive no pronto-socorro. Certo. Conversando com as pessoas, o pronto-socorro indica que, olha, a gente poderia ter uma capacidade melhor de agir se as UBSs pudessem acomodar mais, prestar mais serviços no atendimento lá. Então, assim, a gente engargala aqui porque as UBS não são capazes de atender. Então, como é que a gente faz para reorganizar as filas? Como é que a gente faz para as UBSs terem a capacidade de não deixar, porque hoje a média de não atendimento é de 10 a 15 pessoas por UBS. Então, todo dia, 10 a 15 pessoas que estão doentes não são atendidas. Então, como é que a gente faz para minimizar esses índices? A gente tem que olhar os números e ver o que é possível fazer sem necessariamente se comprometer com o orçamento. Essas são coisas que a gente pode pensar. Além disso, a saúde, você pode pegar outros eixos, outros modais e fazer uma integração. Então, você pode pegar um modal de mobilidade, e junto com as ações da mobilidade, você coloca o que isso reverbera na saúde, o que isso reverbera na educação. Mobilidade urbana? Mobilidade urbana. O que isso reverbera na segurança, por exemplo. Então, a forma da cidade se movimentar, como ela está fazendo isso, quem que você vai... Para resolver também a saúde. Claro. Por exemplo, se você pensa, Araçatuba já foi a cidade da bicicleta, não é mais, certo? Mas se você olha assim, quantas pessoas... qual o percentual das pessoas que usam ônibus versus quantas pessoas usam a bicicleta? Eu não tenho o índice mais atualizado, mas ele é muito próximo à mesma quantidade. Bicicleta e ônibus. 15%, 16%, 17% que usa bicicleta. Para poder se locomover para trabalho, para a escola, etc. Então, o que você faz? Bom, eu consigo fazer ações que privilegiam a ciclabilidade, a forma das pessoas circularem na cidade. Como que eu vou fazer isso a um custo menor do que se eu tivesse que mexer diretamente no contrato? Mas para afetar a saúde, uma melhora efetiva na saúde. Isso está ligado, porque... Você precisa pavimentar um caminho onde você está instruindo as pessoas que esse modal, por exemplo, a ciclabilidade, seja efetivo na cidade, que você já atende 15% e deve aumentar, porque as pessoas têm bicicleta em casa e não usam. E aí você coloca... Onde que está a saúde nisso? A maior parte da saúde, do problema de saúde é hipertensos e diabéticos. Se você faz uma cidade mais dinâmica, mais integrada, os pontos onde você está integrando tem a participação, por serem equipamentos públicos, você vai lá e coloca... segurança, né, nos lugares são iluminados, então todos esses eixos se conectam, então você tem uma relação mais saudável com a cidade, tem uma relação de comunidade maior, tem uma relação de mobilidade maior, então são coisas que você no primeiro ano pode pensar em fazer e transformar a cidade como se fosse uma acupuntura urbana, você mexe um ponto aqui, outro ponto ali e vai remediando a cidade dessa forma. Bruno, eu queria te perguntar sobre a escolha do Novo com a sua pré-candidatura a prefeito. Lá no Novo, nós temos o Dr. Stelios Fícares, inclusive já esteve aqui no nosso programa diversas vezes, um médico extremamente competente e corajoso, principalmente durante a pandemia. Uma pessoa formidável, realmente, o Dr. Stelios Fícares. E já tem um histórico na política. Ele já foi candidato a deputado e já vinha até ventilando uma possibilidade de candidatura. O porquê dessa decisão do partido em uma pessoa que não teve a experiência, que é o seu caso,
caso, pelo menos na disputa eleitoral, e o Stelios Fícares, que já disputou como candidato a deputado e não foi. Foi uma decisão dele, uma escolha do partido. Como é que se definiu essa questão? Primeiro é projeto. Eu não tenho um projeto para vereança. Eu tenho um projeto para o executivo. E ele não tinha para... Ele tem um projeto e se propôs a ser vereador, para fiscalizar as ações do executivo e para ajudar na composição da legislação da cidade. Então, esse é um projeto dele, que é diferente do meu, então a gente não se chocou, porque a proposta que ele tem é trabalhar dessa forma. E a proposta que eu tenho é trabalhar de outra forma. Então a gente está somando forças nesse caso. Tá. Tem muita gente mandando pergunta aqui. Eu não sei se vai dar tempo da gente fazer, mas tem muita gente mandando mensagem, inclusive, para você. E eu vou fazer o seguinte, já são 8h07, a gente precisa fazer um intervalo aqui comercial no Jornal de Verdade. Aí a gente volta depois do intervalo, respondendo a pergunta. Se você quiser mandar pergunta aqui na nossa live, estamos à disposição, mas muita gente realmente mandando mensagem, acompanhando a nossa entrevista. Rápido intervalo na Cultura FM. Já já a gente volta com a segunda parte aqui do Xadrez Político no Jornal de Verdade. Ele não sabe de nada, mas desconfia de muita coisa. Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Chapa Quente. Agora na Cultura FM. Educação começa em casa. Proteção também. Com Mônica Schoen-Kaimen. Não é normal que uma menina tenha kit de maquiagem e faça uso no dia a dia. Não é normal uma criança assistir, ser estimulada, filmada, dançando músicas erotizadas ou fazendo dancinhas sexualizadas e ainda os adultos postarem nas redes sociais. Não é normal que vistam crianças com roupas sexualizadas e que, para piorar, ainda postem na internet. Não é normal que uma criança ouça a pergunta: quantos namoradinhos você tem? Que ouça que vai ser um grande pegador ou uma namoradeira. Não é normal crianças terem redes sociais. É um perigo para a sua segurança geral. Muitos adultos não têm maturidade para lidar com conteúdos, comentários da rede social. Imagine uma criança. Precisamos proteger as nossas crianças da erotização tão normalizada que tem ameaçado a nossa infância. Você ouviu na Cultura FM. Educação começa em casa. Proteção também. Com Mônica Schoen-Kaimen. Sua melhor companhia. Informação, promoção e muita música. Cultura FM. Agora, vamos falar sobre saúde e o plano ideal para toda a sua família. O Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba agora atende por SC Saúde, para que você não tenha dúvidas sobre a exclusividade dos serviços prestados. Atendimento hospitalar e pronto-socorro com médicos 24 horas, incluindo plantão pediátrico. Internação com estrutura confortável, com climatização, frigobar e televisor. Ambulatório e laboratório próprio para sua maior comodidade. O Plano SC Saúde conta com mais de 800 credenciados em nossa região, tanto nos consultórios e clínicas médicas, quanto hospitais e prestadores conveniados. E agora, uma grande novidade. O Plano SC Saúde está inaugurando o Núcleo de Apoio Infantil, um espaço dedicado ao aperfeiçoamento, desenvolvimento e cuidado de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, que conta com uma equipe multidisciplinar nas áreas de neurologia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Plano de Saúde SC Saúde. 18 3607 2720. Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 1092. Ou acesse scsaudearacatuba.com.br. Imaginem só, Open de churrasco durante 4 horas e 3 horas de show com uma das melhores duplas do Brasil. Os apaixonados do Churrasco. Churrasco on Fire. Isso é Churrasco on Fire. Com Fernando e Sorocaba. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Sábado, dia 4 de maio, no recinto da Expo em Araçatuba. Deixa eu amar você. Abertura dos portões às 15 horas. Open de churrasco das 15 às 19 horas. Término do evento, 22 horas. Cervejas oficiais dessa edição: Heineken e Amstel. De repente vi
Setores On Fire e Camarote. Pontos de venda: Posto Rotatória, Top Case, Ótica César Braga. Vendas online: bima.com.br. Outra dessa cê não acha. Churrasco On Fire, 4 de maio, no recinto da Expo, em Araçatuba. Produção André Fournier. Promoção Cultura FM e Nova Brasil. Emissoras do Grupo Tati de Comunicação. Conheça o After School da Escola Tati para nossos alunos e não alunos de 2 a 14 anos. São atividades como inglês vivencial, acompanhamento efetivo das tarefas, prática de esportes, vôlei, futsal, balé, judô, basquete, handebol, capoeira, danças e ginástica rítmica. After School da Escola Tati. As tardes não serão mais as mesmas. Cisema, lado a lado com o servidor municipal, desde a defesa dos direitos da categoria até benefícios que garantem o bem-estar do servidor e seus dependentes. O Cisema tem parcerias com o comércio em geral para desconto e consignação em olerite, além de dentistas, cortes de cabelo e plano Santa Casa Saúde com ampla cobertura a partir de R$ 287. Tenha mais segurança e conforto para a sua família. Cisema, Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e região. Presidente Denilson Pichitelli, Rua 15 de Novembro, 181, no centro. A rádio que você gosta de ouvir. Cultura FM. Vila Madalena, Madalena. Venha conhecer o Vila Madalena antes de fazer qualquer negócio. Segurança 24 horas, espaço gourmet, quadras poliesportivas e quadra de tênis, pista de caminhada, academia ao ar livre e área verde. Terrenos prontos para construir, terrenos em obras ou casas prontas para você escolher. Venha conhecer o melhor da vila no Vila Madalena. Vila Madalena, plantão de vendas no Pé de Galinha. Acompanhe no Facebook e Instagram. Vem pro Vila Madalena, vem viver de verdade. Não é brincadeira, esgoto não é lixeira. Nunca jogue óleo de cozinha na pia. Procure sempre guardar o resíduo em garrafas e fazer a destinação correta. Em contato com a rede, o óleo vai se acumulando e cria uma barreira que dificulta o escoamento do esgoto, além de contaminar o meio ambiente. Fique atento. GS Nima Samar. Nosso presente é o seu futuro. Samar. Esse é o nosso tempo. Vivemos todos conectados. As informações circulam livremente e o mundo cabe na palma da mão. Um tempo em que mais importante que o amanhã é o hoje. Hoje mais completo e mais ágil, mais moderno e também mais ecológico. Seu portal para o mundo com tudo o que você precisa saber. Hoje, mais que nunca. A Arapark orienta e sugere a seus usuários baixar o aplicativo Digipare para adquirir o seu ticket de estacionamento. Além de respeitar o distanciamento social, é seguro, prático, econômico. Ele avisa quando o tempo está encerrando e devolve o troco digital após debitar exatamente os minutos de uso da vaga, respeitando o tempo mínimo de meia hora. Venha para o Digipare, a maneira mais fácil e econômica de estacionar. Prepare-se para fazer história. No dia 13 de maio, abrem as inscrições para o vestibular de medicina do Unisalesiano Araçatuba. A prova está marcada para o dia 29 de junho, às 13 horas, horário de Brasília. No Unisalesiano Araçatuba, você encontrará uma equipe de professores dedicados e uma infraestrutura de ponta, garantindo uma formação de excelência. Chegou a sua vez de transformar seus planos em realidade. Unisalesiano Araçatuba, multiplicando sonhos. Mercadinho, pizzaria, sorveteria do Duda, até o boteco que só vende sanduba. Pode ter Unimed Araçatuba, lavanderia e burgueria que é chapa quente, e o pet shop onde Totó também é gente. Todos podem ser nossos clientes. Não importa o tamanho da sua empresa, com 3 pessoas ela já pode ter Unimed Araçatuba. Faça já seu plano 0800 883 1300. Na Cultura, seus produtos e serviços vendem mais. Cultura. Anuncie com a gente. Cultura. ZYD 852. Canal 238. Rádio Cultura de Araçatuba Limitada. 95,5. Estúdios, Rua Oswaldo Cruz, número 1, no centro de Araçatuba. Uma emissora do Grupo Tati de Comunicação. Cultura FM. Sai da frente. Sai que o serelepe é chapa quente.
8 horas 16 minutos, 8 horas 16 minutos. Semana que vem, Marquinhos Serelepe de volta aqui no Jornal de Verdade, apresentando a partir das 7 da manhã. Estamos sorteando um par de ingressos para o jogo da AIA amanhã. Quem quiser participar, 3623-2052, mande Jogo da AIA. Vamos sortear um par de ingressos a partir das 9 da manhã. Tem venda, um drive-thru lá na frente do estádio Ademar de Barros. Quem quiser passar por lá até o meio-dia, pode comprar ingressos a R$15 para você acompanhar amanhã a estreia da AIA em casa contra Fernandópolis a partir das 3 da tarde. Áurea Araújo Pinheiro, mande um abraço para o pessoal que está no ônibus, indo para o Instituto Santa Luzia. Vitor, motorista, do Mário, Osvaldo, João, um abraço a todos vocês. Estamos recebendo aqui o Bruno Pandini, do Partido Novo, pré-candidato a prefeito pelo Novo, e agora a gente faz esse segundo bloco, porque recebemos muitas, realmente, mensagens aqui no nosso Facebook. Caê Nascimento tá te mandando um abraço, Bruno, lembro dele menino. Seu pai, meu amigo Dr. Pandini, foi meu secretário de Negócios Jurídicos quando estive na Secretaria de Negócios Jurídicos na administração do Dr. Jorge Maluli Neto. O Newton Cobo, também a Áurea Araújo, falando do combate à corrupção e tudo mais. O Sandro Laudelino, xadrez político, nos apresenta pessoas éticas e de bem. Não podia ser diferente, filho de quem é, só poderia ser gente boa. Marcelo Faria, grande amigo desde a Mirim. Espero que tenha êxito e quero vê-lo na Câmara. Precisamos de pessoas comprometidas. Os governantes são o povo, o Daniel tá mandando aqui, eleito para servir toda a população. Assim, importante é que os bons do povo façam parte da política. Quem manda mensagem também é o Diego Canezin, bom dia a todos. Gostaria de saber as ideias do candidato, se vão aí ao encontro da filosofia do partido, uma vez que estive em Brasília na votação da PEC da enfermagem e percebi que os deputados do Novo são totalmente... essas questões mais área federal vai fugir um pouco aqui da nossa pauta aqui, que seria mais Araçatuba, viu, Diogo? Mas eu pergunto pra ele ao final e depois te mando. André Yukio, é parente do Marcelo Yukio Misaka, esse é fera demais, e o Marcelo Yukio Misaka também é fera demais. O Flávio Antônio Pandini tá mandando aqui mensagem, é seu pai, né? Esse é meu pai. Tá mandando mensagem aqui. Wilson Juliotti, perguntei porque o Dr. Flávio trabalhou comigo na prefeitura, o pessoal conhecendo seu pai aqui. Faz uma pergunta pro candidato, o Bruno pré-candidato, hein, gente? Que ele vai fazer na saúde, a gente conversou aqui já a respeito de saúde. Cláudio Hideo Matsumoto, Índia Luana Leite, a Áurea Araújo, o José Luiz Pi, o Newton Cobo, parabéns pela sua colocação, Bruno, a Áurea Araújo, Ricardo Cassiano, araçatubense em sua maioria, tem pensamento provinciano, pessoal acompanhando na nossa audiência. Estão perguntando aqui, é um assunto Estado, Bruno, e ainda volta para a saúde, você vê como a saúde sempre volta à pauta, mas é o Marcão lá da Inside perguntando a respeito da situação da Santa Casa. É uma situação, Santa Casa, a nível estadual, né, Marcão? Tem aí a busca por recursos, evidentemente, mas é uma questão mais estadual. Quem tá mandando mensagem aqui pra gente também Márcio Moreira mandando mensagem aqui no meu WhatsApp, pessoal acompanhando. Bruno, falar nessa segunda parte aqui da nossa entrevista a respeito do cenário político aqui em Araçatuba. Você deve estar acompanhando essa movimentação, alguns candidatos se apresentam como pré-candidatos e fora do ar a gente até conversava a respeito desse cenário. Como é que você está vendo aí a construção desses pré-candidatos a prefeito nesse momento? Zé, deixa eu começar primeiro agradecendo todo mundo que está participando, porque todos os lugares que eu vou, sempre o pessoal se surpreende com seu pai é candidato a vereador, tô vendo aqui. Ele é um coruja, né? Então, acho que como todo pai e mãe quer ver seu filho prosperar e, embora é um ato de muita coragem para mim e para todos os candidatos colocar o nome à disposição da cidade. Então, meu pai, meus pais, né? Estão bem atentos, bem próximos. Eu acho que é assim que tem que ser, independentemente da sua idade, pai vai ser pai até o último respiro da vida. E só para continuar, eu queria agradecer mesmo, porque todo lugar que eu vou é surpreendente a quantidade de gente que se manifesta, que apoia, então eu sinto um calor muito bom e muito inspirador das pessoas, porque não é fácil você se disponibilizar, se tornar uma pessoa pública do dia para a noite, independentemente de quem já trabalha na política ou não, sabe quanto que isso é valioso. Eu nunca me senti, Zé, tão vivo na minha vida, tão cheio de energia, com tanta... todo dia aprendendo um pouco, mas não de política somente,
que você fala de pessoas de espectros que vai do A a Z. São pensamentos que vão também de A a Z. São corações, são sentimentos que as pessoas têm, relação com a cidade que você aprende. Independente de quantos anos você pode ter. Ontem eu estava ali na Praça São João e encontrei o seu João, que ele vende queijo lá. Ele falou, pô, tô aqui mais de 40 anos e tal, não sei o quê. E já viu de tudo, sabe? Então, a relação que ele tem com a cidade, o que ele estava me contando ali sobre trabalhar e a vontade que ele tem e quantas amizades, quanto a vida dele se formou ao redor daquilo. Então, todo mundo tem uma certa relação com a cidade. Então, as ações que você faz e que geram efeitos, elas mudam a vida. Então, não é à toa que as pessoas falam da saúde, não é à toa que as pessoas falam das coisas que a cidade precisa, porque são pequenas coisas que a gente, não só os candidatos, mas que a gente faz para viver, para ter uma vida feliz, uma vida plena, que eu estava dizendo antes do intervalo, né? A cidade prosperar é você fazer com que as pessoas prosperem, né? Qualquer ponto de desenvolvimento econômico, etc., coisas técnicas que são feitas e são pensadas burocraticamente e tal, no final o efeito prático é o que você pode fazer para o seu filho ter uma vida melhor que a que você teve, ou sua filha, uma segurança melhor, sabe? A capacidade de você ter e ver seu filho andar de bicicleta e não precisar estar cercado por muro ou vigiado. Pontos positivos da atual gestão. Você citou no bloco passado pontos negativos. Pontos positivos, tem até uma pergunta a respeito disso aqui. Olha, vou começar respondendo da seguinte forma. Eu não vim para ser para ser oposição. A grande oposição, eu vim porque tá horrível e tal. Eu vim para ser proposição. Eu acredito muito que a cidade pode ser muito melhor. Mas tudo que foi feito e é bom, precisa dar uma continuidade. Bom, muitos lugares onde não tinha asfalto, hoje tem asfalto, certo? É um caminho, eu acho que é o mais visível na cidade. Então, esse é um negócio que você não pode tirar de uma boa, de um ponto positivo da administração. No entanto, nem sempre, asfalto não constrói caminho. Asfalto é uma etapa da construção de um caminho. Por isso eu digo que planejamento a longo prazo. O asfalto está ligando o que aonde? Quase metafórico, né? Só o asfalto não constrói caminho, você tem que mostrar a direção. Então eu acho que você pega as coisas boas que já existem. A cidade já tem uma infraestrutura interessante para ser trabalhada, então se a gente for pensar, existem praças na cidade, a atual administração tem reformado as praças. Agora, só reformar as praças significa que ela vai ter uma vitalidade maior? Ou como é que você vai conectá-la na cidade, como é que você vai transformar os modais que eu estava falando? Então, assim, no final do dia o que eu estou dizendo como resposta há coisas positivas, sim, tipo essas que eu acabei de citar, mas que podem mais. Vamos, faltam 5 minutos para terminar o nosso tempo aqui. O Adriano tá mandando mensagem pedindo para eu fazer as perguntas que ele fez aqui com relação à habitação e emprego. Se pudesse ser objetivo para a gente entrar no cenário político. Ele tá perguntando sobre propostas aí de habitação e emprego em Araçatuba. O que você pensa com relação a isso? Habitação é um planejamento urbano, né? Planejamento urbano e habitação. A cidade precisa saber para onde vai crescer, como acomodar essas pessoas, porque não é só você ter a casa. A pessoa tem que morar perto de onde ela trabalha. Então, a ideia é que a cidade cresça de forma orgânica, coordenada e que as pessoas tenham na forma de morar a relação com a cidade, não serem isoladas do centro ou dos locais de trabalho. Então tem que ser pensado de forma técnica, de forma eficiente, de forma saudável, para que você não as exclua. E faça com que também a gente tenha um senso de comunidade. Então a habitação é um ponto muito importante que precisa ser trabalhado de forma específica. O nome dele é Adriano, né? Adriano, com mais tempo a gente dá maiores detalhes, porque esse projeto ele precisa ser pensado e te dar uma resposta completa. E emprego. Desenvolvimento econômico da cidade, ele é a fonte de você pensar em prosperar. A capacidade de absorção de emprego de Araçatuba hoje gira em torno de 30%, 32%. A gente precisa olhar para esse índice e ver para onde a gente quer ir como meta. Existem projetos de cidade da qual eu tenho me espelhado e no momento certo eu trago qual que é esse espelhamento exato, para dizer que de forma arrojada a gente pensa, porque é factível em outras cidades, uma absorção do emprego
sair de 30% para 60% da população ativa trabalhando. A gente tem informação, inclusive, que sobram vagas ali na Secretaria de Desenvolvimento. Muita gente, é a questão do trabalho qualificado, as pessoas que não se qualificam para isso. Eu queria falar, para dar tempo Mas que tipo de emprego, né? Isso tem que ser para dar tempo no finalzinho, com relação ao cenário. Nós tínhamos um cenário inicial no começo do ano que apresentava uma possibilidade de Edna Flor candidata a prefeita, teríamos aí o Lucas Zanata, uma reunião foi feita até na Padaria Bandeirantes, ficou muito famosa com relação a isso. Nós temos o Felipe Fornari, que está junto com o Cido Saraiva, temos o Cido Sério, que se diz pré-candidato a prefeito. Como é que você está vendo esse cenário construído aí para as próximas eleições, com a saída da Edna Flor e provavelmente ela saindo como candidata a vereadora? Eu acho que quanto mais pré-candidatos e futuramente mais candidatos, quem ganha é a cidade. Porque a cidade vai ter mais opção, simplesmente você entender qual que é a proposta, qual que é o propósito que mais lhe convém como sua visão de cidade. Eu acho que a democracia ela é rica porque quanto mais possibilidade você tem, maior a régua sobe. Mais a régua fica mais alta, mais rígida. Então, eu tenho certeza que essa quantidade de candidatos faz com que todo mundo precise apresentar um projeto melhor, mais sofisticado, mais integrado com o coração e o sentimento da cidade. E eu acho que isso é o que o araçatubense precisa. Eu vejo uma situação positiva para todo mundo. Eu acho que não há hoje... Como a eleição não é hoje, não adianta falar quem tem mais ou menos chance. Eu acho que a gente precisa entender quem está mais ligado com as pessoas, com os araçatubenses, e que isso vai ser definido lá em outubro. Mas eu acho que hoje é possível para todo mundo. E isso é importante para a cidade entender que o futuro ela vai ser construída no trabalho que está sendo feito hoje. E hoje eu vejo que dentre todos eles, tenho bastante chance de conseguir trabalhar para isso. Você tem acompanhado o trabalho da Câmara de Araçatuba ou não? Sim, eu estive na Câmara essa segunda-feira, fui acompanhar o que a secretária de saúde foi falar. Mas com relação, porque nós tivemos uma renovação muito grande nessa última legislatura, muitos vereadores novos aí. Salutar. E você acredita que para esse ano, vendo o cenário atual, é provável que muitos dos que estão lá, ou seja, uma nova renovação grande quanto aquela ou não? Eu acho que a alternância do poder é salutar, ela é necessária, ela enriquece a cidade. Se você tem... veja, se você toma as mesmas atitudes, você não pode esperar um resultado diferente. Se você fizer sempre a mesma coisa, você não pode esperar resultados diferentes disso. Então, se você votar sempre nas mesmas pessoas, você vai ter sempre o mesmo serviço de saúde, o mesmo serviço da educação, o mesmo serviço do transporte, o mesmo serviço da segurança. Portanto, é preciso você escolher pessoas novas para ter uma mudança, para ter algo novo. Mas você acha que efetivamente isso vai acontecer esse ano ou não? Vendo Eu espero que sim, eu acho e espero que sim. O Bracali tá mandando mensagem aqui também. Vou fazer a última pergunta porque estamos bem no finalzinho realmente, que é do Netinho, que trabalha na licitação. Ontem falaram até que ele é vice-candidato a prefeito do Borella, não sei não, tá saindo com fotos aí. Trabalhei com o pai do Bruno na gestão Maluli, foi secretário jurídico, Dr. Flávio Pandini. Grande abraço, Bruno. Tem algo do plano, pelo menos que possa adiantar de projetos desse plano ou não? Não, é muito preliminar trazer o plano agora, principalmente porque a gente está ouvindo as pessoas e isso é um momento de muita atenção. O plano, ele existe, mas ouvir as pessoas é fundamental para que a gente construa ele de maneira sólida. Então, o Netinho hoje ainda é preliminar falar sobre ele, mas ficaria muito feliz em trazer isso no momento adequado para todo mundo. Bruno, queria te agradecer a presença aqui no Jornal de Verdade. Estamos encerrando aqui então o nosso xadrez político de hoje, sempre microfones abertos à disposição de qualquer candidato, qualquer que seja. Vamos tentar aí na próxima entrevista falar, tá faltando aí dos pré-candidatos, se não me engano, só o Borella. Então a gente vai tentar marcar já com o Borella para a próxima entrevista dos pré-candidatos a prefeito. Já falamos com o Lucas Zanata, Cido Sério também, ainda não conversamos no xadrez político. Bruno, agradecer muito a sua presença aqui, estamos sempre à disposição, viu? Eu que agradeço, foi um prazer falar com você e com todo mundo que nos ouve. Agradecer a Ana aqui também, a Lorena e o Marcelo Faria presente aqui nos nossos estúdios. São 8h30, a gente faz um rápido intervalo comercial, já a gente volta com as últimas notícias do dia, tem ocorrências policiais e olha só, a gente vai falar sobre a Câmara de Araçatuba, porque a Câmara recorreu
para tentar voltar a pagar os super salários, os chamados super salários para assessores e chefes de gabinete. E o agravo foi negado lá no tribunal, ou seja, a liminar de Araçatuba continua valendo e o processo aqui de Araçatuba, que estava concluso para a sentença, provavelmente o juiz decidiria sobre o ato de improbidade ou não dos vereadores. Esse processo aí teve uma mudança ontem e a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Continue com a gente. Cultura FM, Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia,